ser não só pintor, mas também um homem, numa palavra, fazer arte viva. Olha, esta citação do Gustave Courbet, que é uma das figuras centrais da nossa conversa, acho que é a chave para tudo. Sem dúvida. Temos connosco um conjunto de notas, de imagens sobre o realismo e o naturalismo que, bem, abalaram a arte do século XIX. E o nosso objetivo hoje é mesmo mergulhar nesta revolução. Porque não se trata só de perceber um estilo de pintura. É entender como é que um grupo de artistas decidiu que a arte já não devia ser uma fuga, mas sim um confronto com a realidade. É uma excelente forma de colocar a questão. Um confronto. Porque, para se perceber o impacto do realismo, temos de pensar no que havia antes. Em meados do século XIX, a arte que dominava era o romantismo. Heróis, paisagens dramáticas. Exatamente, o sublime, o sonho. E, de repente, aparece este movimento que vem alimentado por uma corrente de pensamento que varria a Europa. O positivismo científico. Certo. A ideia de que a verdade não está no imaginado, mas sim no que se pode observar, medir, provar. O que é fascinante, porque hoje em dia tendemos a ver a arte e a ciência como universos quase opostos. Mas aqui a arte estava a beber diretamente da fonte científica. A dizer, o meu trabalho não é com a imaginação, é com o olho. Precisamente. O realismo é essa transposição. É uma viragem de 180 graus que diz: o que importa é o que está aqui, à nossa frente. O mundo real, palpável, com a sua beleza e, mais importante, com toda a sua fialdade. E essa mudança de filosofia alterou radicalmente o que era um tema digno de ser pintado. Completamente? E é aí que o propósito da arte se vira do avesso. De repente, os grandes temas da mitologia, da história, perdem o protagonismo. E o que é que aparece no centro da tela? O dia-a-dia. Cenas do cotidiano, trabalhadores, camponeses. O pincel que antes servia para idealizar torna-se quase uma câmara a capturar a brutal realidade do mundo, como diz uma das nossas notas. A arte deixa de ser um escape para ser um espelho, e muitas vezes um espelho crítico. E ninguém personificou essa atitude de confronto de forma mais incendiária do que o Gustave Courbet. Ele não era só um pintor, era uma força da natureza. Um provocador. As notas que temos descrevem o estilo dele como tendo uma instintiva e provocadora crueza. Ele deliciava-se com o que a sociedade considerava feio ou vulgar, porque para ele era aí que estava a verdade. A vida sem filtros. E a técnica dele reflete isso, não é? Na perfeição. Ele recusa a luz idealizada, a tal manipulação transfiguradora da luz que os antecessores usavam para embelezar tudo. Com o Courbet, a luz é dura, os detalhes são quase agressivos, a tinta é espessa, parece quase esculpida. E essa abordagem explode na cara do público com uma das suas obras mais famosas, O Funeral em Ornans. Eu fico a olhar para a imagem e as dimensões são avassaladoras. Quase 7 metros de comprimento. Uma escala épica, sim? Normalmente reservada para a coroação de um rei. E ele pinta o quê? Um funeral. De uma pessoa anónima na sua aldeia. É quase um ato de sarcasmo. É um manifesto visual. Ele junta umas 50 pessoas de Ornans, a terra dele, e pintas em tamanho real, lado a lado. Não há um ponto focal claro, não há drama celestial. Não. Há apenas um grupo de pessoas com ar sombrio, algumas distraídas, à volta de uma cova. É profundamente anti-heróico. A intenção, como as notas sugerem, era pintar um retrato moral da sociedade burguesa rural. Ele não está a glorificar nada, está a documentar um ritual social. Lá está. Com toda a sua estranheza e desconforto, o escândalo foi tremendo. As pessoas sentiram-se insultadas. Imagina o choque. Estão à espera de elevação e encontram os vizinhos do lado num dia mau. Mas a audácia dele não se ficou por aí. O clímax da rebelião dele acontece uns anos depois, com o atelier do artista. Essa é a grande declaração de intenções dele. Uma pintura enorme, enigmática. Totalmente. No centro está ele, o artista, a pintar uma paisagem. Ao lado, uma modelo nua, a verdade nua. E o menino, a inocência. Mas o interessante é o que está à volta. Certo. Os dois lados. Exato. À direita, os amigos, os apoiantes. O poeta Baudelaire, o filósofo Proudhon, o mundo intelectual que o compreende. À esquerda está o outro lado da moeda, um mosaico da sociedade francesa,
A pobreza, a miséria. É o mundo da vida trivial, as pessoas que são o tema da sua arte. Ele coloca-se a si mesmo no centro do universo, como um mediador entre a verdade e a sociedade. É de uma autoconfiança colossal. Uhum. E, como seria de esperar, a obra foi recusada no Salão Oficial de Paris de 1855, que era o evento mais prestigiado do mundo. Ser rejeitado podia ser o fim de uma carreira. Para qualquer outro artista, talvez. Para o Courbet foi uma oportunidade. E a reação dele é um dos momentos mais marcantes da história da arte. Em vez de aceitar a derrota, ele aluga um terreno mesmo em frente à exposição. E constrói o seu próprio barracão. Exato. E inaugura a sua exposição individual, a que chama Pavilhão do Realismo. Foi um ato de desafio sem precedentes. Imprimiu o seu próprio catálogo, onde escreveu o famoso Manifesto Realista. É uma história incrível, parece um argumento de um filme, a rebeldia em pessoa. Mas nem todos os realistas eram tão explosivos, pois não? Estou a pensar noutro nome, que as nossas fontes destacam, o Jean-François Millet. A rebelião dele parece muito mais silenciosa. Exatamente. Se o Courbet era o trovão, o Millet era o murmúrio da terra. Ele dedicou a carreira quase inteira a um só tema, a vida camponesa. E fê-lo com uma dignidade nunca antes vista. E a obra mais icónica é, sem dúvida, As Respigadoras, de 1857. Sim, A cena é de uma simplicidade que desarma. 3 mulheres, curvadas sobre o sol, a apanhar as espigas que ficaram para trás depois da colheita. o que me impressiona nessa pintura não é o drama, mas a ausência dele. Há um silêncio monumental. Estas mulheres não são vítimas sofredoras, nem heroínas idealizadas. São apenas trabalhadoras. Há um peso real nos corpos delas, um cansaço quase palpável. E a natureza aqui não é um cenário agradável. As notas descrevem-na como austera e severa. E a composição é de uma inteligência social brilhante. Repara como a pintura está dividida em dois mundos. Em primeiro plano, uma sombra, as 3 respigadoras. O trabalho delas é o mais precário, vivem das sobras. Estão quase fundidas com a terra. Exato. Mas agora olha para o fundo. O plano de fundo está banhado numa luz dourada, quase divina. Vemos a colheita abundante, os montes de feno, o capataz a cavalo. É o mundo da prosperidade, do qual elas estão totalmente excluídas. Portanto, é uma imagem de uma beleza melancólica, mas com uma crítica social profunda por baixo. A luz dourada ao fundo quase nos faz esquecer a pobreza que está em primeiro plano. É a representação da imobilidade social. A ideia de que, por mais dignos que sejam, estes camponeses são, como dizem as fontes, incapazes de mudar a sua condição. Uma crítica poderosa, mas velada. Ele não era um agitador político como o Courbet. Não. A arte dele expressa uma empatia profunda, mas também um certo fatalismo. Bem, e se sairmos destes campos silenciosos do Millet e mergulharmos no ruído de Paris, encontramos um artista que era tudo menos subtil, Honoré Daumier. Ah, Daumier. As notas definem a arte dele como anti-académica, objetiva, concreta e comprometida social e politicamente. Ele era um mestre da caricatura, um cronista da vida urbana. Um retrato esmagador da vida da classe trabalhadora. Vemos um grupo de pessoas amontoadas num banco de madeira. Ninguém interage. Ninguém. Os rostos estão marcados pelo cansaço, os olhares perdidos, são descritos como estando alheados de tudo o que se passa à sua volta. Esta imagem é de uma modernidade assustadora. A solidão no meio da multidão podia ser uma fotografia tirada hoje no metro. Capta na perfeição o isolamento social do mundo urbano. É um tema que continua atualíssimo. E ele não se ficava por aí. Ele não tinha medo de ser brutalmente direto. As fontes mencionam a litografia A Rua Transnonain, que é uma das imagens mais chocantes do século XIX. Sim, é muito forte. Retrata as consequências de um massacre de civis por tropas de governo. Vemos uma família morta no seu quarto. É uma cena de uma violência crua, sem filtros. É uma denúncia explícita da brutalidade do Estado. Ou a pintura A Revolta, que não mostra indivíduos, mas a força anónima de uma multidão. O Daumier usava a arte como uma arma. Então temos o provocador Courbet, o poeta da terra Millet e o ativista urbano Daumier. Fica claro que o realismo não era um movimento monolítico, de todo. Sem dúvida. E as nossas fontes dão outros exemplos. Temos a pintora Rosa Bonheur, cuja obra A Feira de Cavalos é uma tela épica, cheia de energia,
que elevam um tema do cotidiano a uma escala monumental. A capacidade dela de captar a anatomia e a força dos animais é espantosa. E esta obsessão em capturar o mundo real também deve ter empurrado os artistas para fora dos ateliês, imagino. A ideia de pintar uma paisagem de memória parece contrária a este espírito. Exatamente. E isso leva-nos a um movimento irmão, quase uma consequência natural do realismo, o naturalismo, a chamada pintura de ar livre. Certo. Artistas como Théodore Rousseau e Camille Corot foram pioneiros. Eles pegavam nos seus cavaletes e iam para o meio da floresta de Fontainebleau, perto de Paris, para pintar diretamente da observação. O objetivo era captar a luz e a atmosfera de um momento específico. Algo que seria impossível dentro de quatro paredes. Exato. Eles abriram o caminho para os impressionistas, que levariam essa ideia ainda mais longe. É fascinante ver como todas estas correntes se ligam. E o mais impressionante é a longevidade destas ideias. As notas terminam com um exemplo que me deixou a pensar. Em 2009, o artista de rua Banksy fez um remake de As Respigadoras de Millet. Ah, sim, lembro-me disso. Na versão dele, uma das respigadoras está a fazer uma pausa para fumar, enquanto outra parece ter saltado para fora da tela e está sentada no chão ao lado da moldura do quadro. O que demonstra o poder icónico daquela imagem. O Banksy, com a sua ironia, está a dialogar com Millet através dos séculos. Está a questionar o que significa trabalho, pobreza e o papel da arte hoje. Tal como o Millet fez há mais de 150 anos. Lá está. Mostra que as questões levantadas por estes artistas, a desigualdade social, a dignidade do trabalho, o olhar crítico sobre a sociedade, continuam a ser as nossas questões. Portanto, ao juntar as peças todas, fica claro que o realismo foi muito mais do que uma técnica. Foi uma mudança de paradigma. Foi uma declaração de que a arte tem o direito e talvez o dever de olhar para o mundo de frente, sem filtros, e de participar nas conversas do seu tempo. A arte desceu do pedestal e meteu os pés na lama. É a conclusão perfeita. Mas, sabes, esta conversa toda sobre a arte como espelho do real e a sua ligação ao positivismo científico deixa-me aqui com uma provocação. Diz. As fontes insistem nesta ideia de que o realismo procurava a objetividade, quase como se o pintor pudesse ser um cientista imparcial. Mas isso levanta uma questão que me parece fundamental. Até que ponto pode uma pintura ser verdadeiramente objetiva? Especialmente quando o objetivo claro de artistas como o Courbet ou o Daumier era a denúncia social e política. Não existirá sempre uma tensão inevitável entre a ambição de observar o mundo como ele é e a necessidade do artista de o interpretar, de lhe dar um sentido, de nos contar uma história sobre ele?